A identificação de uma fonte luminosa registrada como a estrela mais distante já observada é um marco que exige contextualização. Antes de tudo, ocorre uma distinção entre detecção e interpretação. O registro inicial com o telescópio espacial Hubble, anunciado no final do mês de março do ano de 2022, revelou uma amplificação provocada por lente gravitacional que incidiu sobre uma estrutura galáctica conhecida informalmente como Arco do Sol Nascente. Essa amplificação não é um detalhe ilustrativo, mas o mecanismo que tornou possível isolar um ponto de luz cuja distância, estimada em algo como 12,9 bilhões de anos-luz, o insere nos primeiros estágios do universo observável, quando sua idade total se aproximava de valores significativamente inferiores à idade atual. A presença de uma lente gravitacional formada por um aglomerado massivo desvia a trajetória dos fótons, alonga imagens e intensifica o brilho aparente. Esse processo, descrito por soluções da relatividade geral, fornece um laboratório observacional para o estudo de fontes que, sem a lente, permaneceriam fora do limite instrumental. A questão central não é apenas a detecção do ponto luminoso, mas a sua natureza. O anúncio inicial difundiu a ideia de uma estrela individual excepcionalmente distante. Contudo, conforme a coleta de dados evoluiu com o telescópio espacial James Webb e seus instrumentos espectroscópicos no infravermelho, os pesquisadores passaram a articular hipóteses alternativas. A análise espectral permite inferir metalicidade, idade de formação e possíveis assinaturas de agrupamentos estelares. Em astrofísica, o termo metalicidade não descreve elementos no sentido cotidiano, mas toda a composição química além do hidrogênio e do hélio. Em populações estelares antigas, a baixa abundância relativa de elementos mais pesados é esperada, pois esses elementos se acumulam ao longo de gerações sucessivas de supernovas e processos de enriquecimento do meio interestelar. Quando a assinatura espectral coincide com padrões típicos de aglomerados globulares de baixa metalicidade, a hipótese de que a fonte seja uma única estrela perde força, e surge a possibilidade de estarmos observando o progenitor de um aglomerado globular. A hipótese de um aglomerado globular em formação em época cosmológica tão remota é relevante por várias razões. Em primeiro lugar, aglomerados globulares são populações densas de estrelas com idades elevadas, que ocupam halos galácticos e representam traçadores fósseis do processo de montagem das galáxias. Em segundo lugar, a dinâmica de formação desses aglomerados, o conteúdo inicial de massa e a distribuição de metalicidades informam modelos de evolução química e estrutural das galáxias ao longo do tempo cósmico. Em épocas próximas aos primeiros bilhões de anos, ambientes de baixa metalicidade favorecem taxas de formação estelar e massas iniciais diferentes daquelas observadas no universo local. Portanto, identificar um objeto com propriedades de aglomerado globular nessa janela temporal ajuda a restringir parâmetros de simulações cosmológicas e a confrontar cenários de hierarquia de montagem. A lente gravitacional desempenha, aqui, uma dupla função. Por um lado, ela faz o papel de amplificador natural, que eleva a luminosidade efetiva da fonte. Por outro, ela impõe distorções, multiplicação de imagens e incertezas geométricas que precisam ser modeladas com cuidado. Modelagem de lentes envolve reconstruir o potencial de massa do aglomerado interveniente, ajustar perfis de massa para componentes de matéria escura e relacionar esses perfis com as posições e intensidades das imagens arqueadas observadas. Erros de modelagem repercutem diretamente nas estimativas de magnificação, tamanho intrínseco da fonte e distribuição espectral de energia. Assim, ao reinterpretar a fonte como um protoaglomerado globular, a comunidade não apenas leu linhas espectrais, recalibrou o efeito da lente com base no conjunto de evidências fotométricas e espectroscópicas. O instrumento espectroscópico do telescópio espacial James Webb, operando no infravermelho próximo,
fornece dispersão suficiente para isolar índices sensíveis a abundâncias relativas de ferro em relação ao hidrogênio, bem como quebras e descontinuidades associadas à idade estelar média. A posição da fonte em diagramas que relacionam idade de formação e metalicidade, comparada com aglomerados da Grande Nuvem de Magalhães, da Pequena Nuvem de Magalhães e do halo da Via Láctea, sugere compatibilidade com os regimes típicos de aglomerados globulares de baixa metalicidade. Não se trata de identidade garantida, pois a resolução angular limitada e a complexidade da lente impedem a separação limpa de múltiplas estrelas individuais, mas se trata de uma compatibilidade estatística que desloca o peso das evidências. A partir de um ponto de vista metodológico, essa virada interpretativa é exemplar. Em vez de insistir na excepcionalidade de uma estrela isolada, os dados apontam para uma classe de objetos com significado coletivo na história das galáxias. Essa mudança corrige vieses cognitivos frequentes na divulgação, que tende a privilegiar singularidades, e reforça a importância de categorias. Na prática, entender um aglomerado implica considerar massa total, função de massa inicial, taxas de supernova, mecanismos de retenção ou expulsão de gás e as consequências para a evolução de sua galáxia hospedeira. Em escala cosmológica, agregar dados de diferentes objetos com propriedades semelhantes é o que permite estabelecer leis empíricas robustas. A relevância dessa observação também reside no recorte temporal. Do ponto de vista do desvio para o vermelho, frequentemente representado pela letra Z, o valor estimado é compatível com épocas nas quais a reionização do meio intergaláctico já estava em curso. Isso significa que a radiação ultravioleta, acumulada por populações estelares jovens e por núcleos ativos de galáxias, já vinha alterando o estado de ionização do hidrogênio difuso. Qualquer medida de metalicidade e de idade estelar média nesse período ajuda a encadear a cronologia da reionização com os primeiros ciclos de enriquecimento químico. Se uma fração relevante dos aglomerados globulares atuais teve seus progenitores formados nesse regime, eles podem ter contribuído com fótons ionizantes de modo não trivial. Essa discussão remete a um ponto mais amplo sobre a versatilidade instrumental, a capacidade do telescópio espacial James Webb de produzir espectroscopia de alta sensibilidade em comprimentos de onda no infravermelho próximo e médio permite dois movimentos complementares. Primeiro, desvendar o universo distante em que linhas espectrais deslocadas exigem sensibilidade justamente nessas faixas. Segundo, observar alvos do sistema solar, onde fenômenos com baixa temperatura de brilho e emissões fracas também se tornam acessíveis. A ideia de um mesmo observatório produzir dados relevantes tanto para a arqueologia cósmica quanto para a caracterização de corpos próximos traduz uma eficiência de projeto. Essa eficiência não é retórica. Ela aparece em métricas objetivas de produtividade científica e na densidade de publicações revisadas por pares que se apoia em dados gerados pelos diferentes instrumentos do observatório. Retomando a fonte que motivou esta análise, é preciso distinguir níveis de certeza. A nomeação de estrela mais distante depende de definições operacionais. Um ponto de luz amplificado por lente pode representar uma estrela singular de massa elevada, um pequeno agrupamento fortemente concentrado ou um módulo de um aglomerado em formação cuja densidade superficial, sob amplificação, se confunde com um perfil pontual. A espectroscopia resolve parcialmente a ambiguidade ao indicar metalicidade baixa e idade compatível com as populações antigas, porém não elimina definitivamente a possibilidade de subestrutura. A sinalização agora prevalente de um protoaglomerado globular não invalida a importância do registro inicial. Ao contrário, mostra que a sequência observacional funciona como um processo de refinamento. Do ponto de vista histórico, aglomerados globulares têm sido pilares observacionais de várias revoluções na astronomia. Eles foram essenciais para estimar a forma e a extensão do halo galáctico,
Ofereceram pistas sobre a idade mínima do universo por meio de diagramas cor-magnitude e forneceram laboratórios para a física de estrelas de baixa massa e baixa metalicidade. Observar candidatos a progenitores desses sistemas, quando o universo ainda era jovem, integra essa tradição. Se a massa inicial, a densidade central e a eficiência de formação estelar desses objetos puderem ser inferidas com maior precisão a partir de futuras campanhas, caberá revisar modelos sobre evaporação de aglomerados, retenção de remanescentes compactos e o papel de feedback na remoção de gás residual. Essas inferências exigem critérios cuidadosos de calibração. A lente gravitacional introduz dependência explícita na geometria da linha divisada e na distribuição de massa do aglomerado interveniente. É necessário combinar mapas de massa obtidos por lentes fortes, lentes fracas e dinâmica de galáxias membros. É necessário também analisar o campo com observações multibanda para separar a contribuição de linhas de emissão e de poeira. A poeira, em particular, pode simular inclinações na distribuição espectral de energia e induzir erros na estimativa de idades. A estabilidade das conclusões dependerá de conjuntos de dados independentes que reproduzam as mesmas relações entre idade, metalicidade e luminosidade intrínseca, sob diferentes soluções para o potencial da lente. Do lado da teoria, a identificação de um protoaglomerado globular em época tão recuada fornece um alvo para simulações hidrodinâmicas cosmológicas de alta resolução. Modelos que incluem resfriamento por metais, formação de estrelas dependente de densidade e pressões de radiação, e feedback mecânico de supernovas precisam prever não apenas a formação de galáxias como um todo, mas a emergência de estruturas subgalácticas densas com propriedades compatíveis com aglomerados globulares. Os parâmetros que regulam a eficiência de formação de estrelas, a fração de gás vinculada e a retenção de metais no potencial gravitacional do protoaglomerado podem ser ajustados com base em observáveis obtidos por espectroscopia e fotometria de múltiplas bandas. Essa convergência entre teoria e observação, quando bem conduzida, diminui a amplitude de incerteza dos cenários de montagem de halos e discos. O debate sobre se estamos diante de uma estrela individual de massa muito elevada ou de um agrupamento estelar compacto está ligado, ainda, à função de massa inicial em ambientes de baixa metalicidade. Em condições primitivas, é plausível que a distribuição de massas favoreça objetos mais massivos do que os observados na vizinhança solar. Entretanto, distinguir empiricamente entre uma única estrela muito massiva e um conjunto pequeno de estrelas de massa moderada exige resolução angular, que neste caso é suprimida pela distância e apenas parcialmente compensada pela lente. Ao relacionar índices espectrais com bibliotecas de modelos de populações estelares simples, as análises tendem a preferir uma interpretação agregada, na qual o sinal corresponde à soma de múltiplos contribuintes estelares. Este movimento é coerente com a inferência de um protoaglomerado. Essa coerência tem consequências para o entendimento da crônica de formação das primeiras estruturas. Se aglomerados globulares se formaram preferencialmente em regiões de alta pressão e alta densidade dentro de galáxias jovens, e se uma fração deles sobreviveu até o presente, então parte da morfologia de halos atuais pode ser lida como arquivo dessas condições iniciais. Em paralelo, se uma fração significativa não sobreviveu, dissolvendo-se ao longo de tempos dinâmicos longos, o enriquecimento químico produzido por suas estrelas contribuiu para homogeneizar a composição do meio interestelar. Em ambos os cenários, a presença de um candidato a progenitor tão cedo estabelece um ponto de ancoragem. O estudo em questão também reforça o valor de catálogos comparativos. A justa posição da fonte com amostras de aglomerados da Grande e da Pequena Nuvem de Magalhães, além de aglomerados do halo galáctico, permite transpor conhecimentos consolidados do universo local para o remoto. Essa transposição não é trivial. Diferenças ambientais,
taxas de formação estelar e histórias de fusões alteram contextos. Mas diagramas que colocam idade contra metalicidade e que posicionam a fonte junto de sequências conhecidas são ferramentas de avaliação objetiva. Quando uma fonte cai sobre regiões do diagrama ocupadas por populações bem caracterizadas, a hipótese de natureza similar ganha apoio, desde que não haja evidência contrária independente. Há outra dimensão de análise que merece ênfase: a comunicação científica. A tentação de apresentar um achado com manchetes que privilegiam superlativos pode comprometer a compreensão pública do processo científico, que é iterativo e sujeito à revisão diante de novos dados. Ao destacar o deslocamento da hipótese de estrela individual para a de protoaglomerado globular, evita-se consolidar uma narrativa de exceção isolada e adota-se uma leitura que conecta o achado a questões de longo alcance sobre formação de estruturas. A clareza comunicacional aqui não se confunde com simplificação. Trata-se de mostrar por que um aglomerado globular em formação é mais informativo para a teoria do que um caso extremo de estrela solitária. É pertinente ainda sublinhar a convergência instrumental. O telescópio espacial Hubble forneceu a detecção inicial graças à sua estabilidade e resolução óptica. O telescópio espacial James Webb, operando em comprimentos de onda adequados para o estudo de fontes com desvio para o vermelho elevado, agregou a dimensão espectroscópica com sensibilidade superior. A sinergia entre esses observatórios exemplifica uma prática necessária. Grandes questões em cosmologia observacional raramente são resolvidas por uma única campanha. Elas se beneficiam de sequências planejadas que combinam fotometria de alta resolução com espectroscopia profunda. Essa arquitetura de observação permite passar da morfologia amplificada pela lente para as propriedades físicas intrínsecas. A própria determinação de distâncias no regime de deslocamentos para o vermelho altos é um exercício de modelagem cuidadosa. Linhas de emissão e absorção deslocadas, quebras espectrais e a forma da distribuição de energia com o comprimento de onda precisam ser interpretadas em conjunto. Pequenos erros sistemáticos no ajuste de modelos estelares ou na correção de atenuação por poeira podem transladar as estimativas de idade por centenas de milhões de anos. Quando se lida com tempos cósmicos próximos ao primeiro bilhão de anos, essa diferença é crítica. Por isso, relatórios técnicos robustos incluem margens de incerteza explicitadas, análises de sensibilidade e comparações entre diferentes bibliotecas de modelos de populações estelares. Uma vez assumida a interpretação de protoaglomerado globular, novas linhas de investigação se abrem. Primeira, a medição do tamanho físico intrínseco, que, sob magnificação forte, pode tornar-se acessível por microvariações de amplificação ao longo de pequenas escalas angulares. Segunda, a busca por linhas nebulares, que indiquem a presença de gás ionizado associado, capaz de revelar taxas de formação estelar e densidades eletrônicas. Terceira, a comparação com outras fontes de natureza semelhante em campos de lentes distintos, com o objetivo de construir uma amostra menos suscetível a vieses de seleção. Quarta, a eventual detecção de variação temporal de brilho, que possa apontar subestrutura estelar ou efeitos de microlente por objetos compactos na lente principal. Do ponto de vista filosófico, o interesse por objetos extremos não deriva de uma estetização do distante, mas de sua função epistêmica. Eles colocam tensão em nossos modelos e, ao fazê-lo, revelam quais pressupostos são indispensáveis e quais são contingentes. Um objeto que sugere a formação de um aglomerado globular em regime de baixa metalicidade nos leva a examinar, por exemplo, a robustez da suposição de universalidade da função de massa inicial. Se ela variar com o ambiente, então, certas inferências universais precisam ser recalcadas em termos condicionais. A ciência avança com esses ajustes finos, e observações como a aqui discutida são alavancas para esse avanço. Há também uma dimensão pragmática, a construção de agendas observacionais futuras.
Programas coordenados podem direcionar tempo de observação para campos de lentes particularmente favoráveis, nos quais modelos de massa já foram refinados por equipes independentes. Nesses campos, a probabilidade de detectar novas fontes comparáveis aumenta, e com uma amostra maior, torna-se possível estabelecer distribuições de propriedades que ultrapassam a interpretação singular. Em paralelo, telescópios terrestres com ótica adaptativa e espectrógrafos de alta resolução podem complementar medidas em bandas não cobertas pelos instrumentos espaciais, apesar das limitações impostas pela atmosfera. Por fim, retornar à questão inicial com uma resposta madura exige aceitar a transitoriedade de rótulos como estrela mais distante. A fronteira observacional se move com cada novo conjunto de dados, e a precisão das descrições aumenta com o cruzamento de evidência. Hoje, a leitura mais parcimoniosa para a fonte observada, submetida à amplificação por lente e caracterizada por espectroscopia no infravermelho, é a de um aglomerado globular em formação ou de um núcleo extremamente compacto com propriedades equivalentes às de populações estelares antigas de baixa metalicidade. Essa leitura não diminui a relevância do fato de termos observado luz emitida quando o universo ainda se encontrava em estágio inicial. Ao contrário, ela organiza o significado do achado dentro de um quadro teórico consistente que integra evolução química, dinâmica de galáxias e física estelar. A leitura consequente desse caso sugere uma postura mais geral para a interpretação de descobertas em cosmologia observacional. Deve-se evitar a personalização de objetos singulares quando classes de objetos oferecem explicações mais sólidas. Deve-se também articular os efeitos instrumentais e ambientais, como lentes e poeira, com a física intrínseca da fonte. Ao fazê-lo, preserva-se a coerência entre dados, modelos e inferência. A fonte em foco, interpretada como protoaglomerado globular, passa a funcionar como peça em um mosaico maior que descreve como, quando e com que composição as primeiras estruturas estelares estáveis se consolidaram. A consistência do quadro interpretativo ganha força quando se reconhece que ele não depende de uma única medição, mas da convergência de múltiplos indicadores, a posição em diagramas idade e metalicidade, a compatibilidade com sequências de aglomerados do universo local, a plausibilidade geométrica sob modelos de lente e a ausência de sinais que sustentem de modo inequívoco a hipótese de estrela isolada de massa extrema. Em ciência, a soma desses vetores gera convicção racional, sem exigir certeza absoluta. O que se obtém, ao fim, é uma explicação que equilibra a economia de hipóteses e poder preditivo, pronta para ser testada por observações adicionais. Esse equilíbrio é o critério que deve orientar a sequência de análises sobre essa e outras fontes análogas. Com ele, evita-se a euforia de anúncios precipitados e, ao mesmo tempo, reconhece-se a grandeza do feito técnico que é captar, por meio de uma lente gravitacional e de instrumentação infravermelha de alta sensibilidade, sinais que nos trazem informações confiáveis sobre um período remoto do cosmos. O mérito não está em aderir a uma etiqueta, mas em construir um entendimento que contribua para a cartografia robusta da história cósmica. A trajetória da interpretação científica de Earendel não apenas destaca a evolução do conhecimento, mas também exemplifica como a astrofísica moderna depende da interação entre observação, modelagem e revisão constante de hipóteses. O registro inicial pelo telescópio espacial Hubble, em março de 2022, situou a fonte em um contexto cosmológico de 12,9 bilhões de anos-luz de distância, próximo ao primeiro bilhão de anos após a origem do universo. O anúncio público enfatizou o caráter inédito de se observar uma estrela isolada em tal regime temporal, mas desde o começo pairava a dúvida se não estaríamos diante de um sistema mais complexo. Essa cautela foi confirmada quando, com o telescópio espacial James Webb,
tornou-se possível realizar espectroscopia detalhada e comparar o objeto com amostras de aglomerados globulares conhecidos. O resultado obtido a partir do instrumento NIRSPEC indicou que as propriedades da fonte são mais bem explicadas como um protoaglomerado globular de baixa metalicidade, situado em uma galáxia denominada Arco do Sol Nascente. O cruzamento de dados mostrou que sua posição em diagramas idade versus relação ferro-hidrogênio coincide com padrões de aglomerados da Grande e da Pequena Nuvem de Magalhães, bem como de aglomerados do halo da Via Láctea. Essa consistência espectral afasta a hipótese de uma estrela única de massa extrema e fortalece a visão de que se trata de uma população estelar compacta, prenunciando a formação de estruturas duradouras do universo inicial. As implicações dessa descoberta são vastas. Em primeiro lugar, o fato de encontrarmos um objeto com características de aglomerado globular em época tão antiga sugere que as condições de alta densidade e baixa metalicidade que propiciaram sua formação já estavam estabelecidas cedo. Isso corrobora cenários nos quais os primeiros bilhões de anos do cosmos foram intensos em processos de condensação estelar em ambientes densos, gerando sistemas que, em parte, sobreviveriam até hoje como aglomerados fósseis. Em segundo lugar, essa identificação conecta a história da reionização do meio intergaláctico com a contribuição coletiva de populações estelares compactas, possivelmente importantes para fornecer fótons ionizantes em larga escala. A análise da lente gravitacional que possibilitou a observação é igualmente decisiva. O aglomerado de galáxias atuou como um amplificador, distorcendo e intensificando a luz de Earendel. Sem esse efeito, a fonte seria invisível até mesmo para a sensibilidade do James Webb. Isso mostra que os fenômenos de lente não são apenas curiosidades teóricas, mas ferramentas observacionais indispensáveis para expandir os limites da cosmologia empírica. Modelar a distribuição de massa do aglomerado interveniente, incluir matéria escura nos cálculos e relacionar imagens múltiplas a um potencial gravitacional são passos fundamentais para transformar distorções em instrumentos de medida. O reconhecimento de Earendel como um protoaglomerado globular também corrige um viés narrativo recorrente na comunicação científica, a preferência por destacar singularidades, como a estrela mais distante. A verdadeira força desse achado não está em um recorde isolado, mas no seu poder de inserir mais uma peça no mosaico de evidências sobre a formação das primeiras estruturas cósmicas. Isso revela como o avanço científico não depende de eventos extraordinários, mas de séries de observações coerentes, comparações consistentes e revisões responsáveis de hipóteses. O telescópio espacial James Webb, nesse cenário, se mostra como a ferramenta mais versátil da astronomia atual. A mesma capacidade que permitiu examinar um objeto a desvio para o vermelho de 6, próximo de 13 bilhões de anos-luz, também se aplica a observações no sistema solar, como a detecção de luas em planetas próximos. Essa amplitude operacional prova que a tecnologia embarcada foi concebida para atender a diferentes regimes de distância e energia, ampliando a fronteira tanto da cosmologia quanto da ciência planetária. Essa versatilidade, por si só, é um argumento em favor de investimentos continuados em instrumentos de grande porte, uma vez que eles não se restringem a um único objetivo, mas multiplicam as possibilidades de investigação científica. Ao refletir sobre o lugar desse achado na história da astronomia, é inevitável reconhecer que os aglomerados globulares sempre foram referências cruciais. Eles ajudaram a estabelecer limites inferiores para a idade do universo, serviram de laboratório para a física estelar e forneceram informações sobre a distribuição de matéria escura nos halos galácticos. A observação de um progenitor, em época tão remota, reitera essa centralidade, agora estendida para além da vizinhança galáctica e projetada nos primórdios cósmicos. Cada novo dado amplia a robustez do quadro teórico,
permitindo distinguir o que é contingente em modelos e o que resiste como traço essencial da dinâmica do universo. Essa constatação não elimina o caráter fascinante de ter captado luz emitida em um período tão inicial, mas reorganiza o significado do evento. Não se trata mais apenas de afirmar que vimos a estrela mais distante, mas de compreender que encontramos um elo evolutivo entre os primeiros colapsos estelares e os aglomerados, que hoje orbitam galáxias maduras. É esse encadeamento, e não o recorde isolado, que confere densidade científica ao feito. E é esse tipo de interpretação que justifica a continuidade de missões observacionais, o refinamento de modelos teóricos e a disseminação responsável do conhecimento. A interpretação de Earendel como um proto-aglomerado globular impõe que repensemos a cronologia da formação estelar no universo primitivo. Ao longo das últimas décadas, a visão predominante era de que estrelas extremamente massivas e isoladas poderiam ter desempenhado o papel central nos primeiros estágios da evolução cósmica. Essa ideia ainda possui relevância, mas a evidência crescente de que estruturas coletivas, como aglomerados globulares, emergiram rapidamente após a recombinação, coloca em xeque o peso atribuído exclusivamente às estrelas individuais de grande massa. Um aglomerado globular não é apenas um agrupamento estelar denso, ele é uma entidade dinâmica que evolui como sistema, preservando em sua composição química registros da época em que se formou. Se Earendel corresponde de fato a um progenitor desse tipo, isso significa que a arquitetura das galáxias já era suficientemente complexa para abrigar essas estruturas dentro do primeiro bilhão de anos. Esse dado é crucial porque conecta diretamente a microfísica da formação estelar à macroestrutura cósmica. O processo de colapso gravitacional de nuvens moleculares em ambientes de baixa metalicidade apresenta condições diferentes das observadas em regiões de formação estelar atuais. A ausência relativa de elementos pesados implica mecanismos de resfriamento menos eficientes, o que tende a favorecer massas estelares mais elevadas. Porém, ao encontrar evidências de um aglomerado, vemos que não apenas estrelas isoladas massivas surgiam, mas que já havia organização em escala coletiva, onde múltiplos colapsos se sincronizavam para gerar uma população coesa. Essa organização precoce aponta para cenários nos quais a turbulência, a densidade e a pressão do meio interestelar primitivo desempenharam papéis determinantes na formação de estruturas estáveis. Outro aspecto fundamental diz respeito à metalicidade extremamente baixa encontrada em Earendel. Esse indicador confirma que estamos observando um objeto que se formou a partir de material pouco processado, ainda próximo da composição primordial de hidrogênio e hélio. A metalicidade, definida pela razão entre ferro e hidrogênio, funciona como um marcador temporal. Quanto menor, mais próximo estamos das primeiras gerações de estrelas. A semelhança entre Earendel e aglomerados globulares antigos do halo da Via Láctea e das nuvens de Magalhães mostra que existe uma continuidade entre os objetos formados no universo inicial e aqueles preservados até hoje em galáxias locais. Essa continuidade fornece evidências empíricas para hipóteses de que muitos aglomerados globulares atuais são sobreviventes de populações ancestrais que se consolidaram nas primeiras eras cósmicas. A lente gravitacional desempenhou papel determinante ao permitir que esse objeto fosse observado. O aglomerado de galáxias, atuando como lente, não apenas intensificou a luz de Earendel, mas também a distorceu em um arco visível, conhecido como Arco do Sol Nascente. Esse fenômeno, previsto pela relatividade geral, é um dos mais poderosos aliados da astrofísica contemporânea para sondar regiões além do alcance instrumental direto. É importante notar, contudo, que a interpretação dos dados exige modelagens precisas da distribuição de massa da lente, incluindo a contribuição da matéria escura. Sem tais modelos, as estimativas de brilho, tamanho e distância da fonte
poderiam ser seriamente comprometidas. O caso de Earendel mostra como teoria e observação precisam caminhar juntas. A relatividade geral fornece o arcabouço para compreender a amplificação, mas apenas com espectroscopia detalhada foi possível inferir a verdadeira natureza da fonte. A partir desse exemplo, fica evidente como os grandes observatórios espaciais redefinem os limites do conhecimento. O telescópio espacial James Webb, ao fornecer espectroscopia no infravermelho com sensibilidade sem precedentes, demonstrou ser capaz de testar hipóteses que até pouco tempo eram meramente especulativas. A análise de Earendel não é apenas uma vitória técnica, mas também epistemológica. Ela mostra que a ciência avança ao revisar narrativas diante de novos dados. O entusiasmo inicial de se anunciar a estrela mais distante precisou ceder espaço à interpretação mais consistente de um aglomerado globular em formação. Esse deslocamento não diminui a importância do achado, ao contrário, a fortalece, porque insere o objeto em uma estrutura teórica mais abrangente e coerente. Do ponto de vista metodológico, a construção de gráficos relacionando idade de formação e abundância relativa de ferro com amostras de aglomerados locais foi decisiva para a conclusão. Ao situar Earendel nesse diagrama, verificou-se que suas propriedades se alinham de modo notável às de sistemas bem conhecidos. Essa comparação exemplifica a importância do método comparativo na ciência. Não é possível inferir a natureza de um objeto tão remoto isoladamente, mas ao cotejá-lo com populações familiares, cria-se um espaço de interpretação fundamentado. O rigor dessa abordagem distancia a análise científica de simplificações populares e reforça a robustez das inferências. As consequências cosmológicas de identificar aglomerados globulares tão cedo são significativas. Eles oferecem uma pista sobre a rapidez com que a estrutura do universo se complexificou. Se em menos de 1 bilhão de anos já encontramos sistemas estelares organizados, então os processos de condensação e enriquecimento químico devem ter sido intensos nesse intervalo. Isso, por sua vez, ajusta modelos de evolução das galáxias e do meio intergaláctico, influenciando previsões sobre taxas de formação de estrelas, acúmulo de massa em halos e até o surgimento de buracos negros supermassivos. Earendel, nesse sentido, não é apenas um ponto luminoso distante, é uma janela para compreender a dinâmica coletiva que moldou as primeiras galáxias. A comunicação desse tipo de resultado também merece atenção. Embora manchetes sobre a estrela mais distante chamem o interesse inicial, a narrativa científica precisa enfatizar a natureza revisável das hipóteses. Isso fortalece a confiança do público no processo científico ao mostrar que a mudança de interpretação não é falha, mas sim sinal de vitalidade intelectual. A astrofísica, como qualquer campo científico, progride justamente porque aceita corrigir rumos diante de novas evidências. Earendel se torna, assim, um exemplo didático, não apenas do funcionamento do cosmos, mas também da própria lógica do conhecimento humano. Esse panorama evidencia o quanto é necessário apoiar projetos de longo prazo em astronomia. Observações que dependem de instrumentos como o James Webb não são improvisadas. Elas resultam de décadas de planejamento, desenvolvimento tecnológico e coordenação internacional. O retorno é proporcional ao investimento. Cada dado coletado abre múltiplas frentes de pesquisa, conecta-se a questões fundamentais e sustenta teorias com base empírica. Se quisermos continuar avançando no entendimento do universo, é essencial manter esse ciclo de observação, análise e revisão ativa. A luz de Earendel, emitida há mais de 12 bilhões de anos, chegou até nós e revelou não apenas um objeto distante, mas também a força de um método científico que se recusa a se acomodar em certezas frágeis. Ao considerar o significado de Earendel no panorama da cosmologia observacional, torna-se evidente que estamos diante de um caso paradigmático de como a ciência evolui em ciclos sucessivos de descoberta,
análise e revisão. O anúncio inicial da estrela mais distante jamais observada despertou grande atenção, mas foi a análise subsequente, com instrumentos mais avançados, que reposicionou o fenômeno em seu verdadeiro lugar, não como um ponto solitário e isolado, mas como um provável aglomerado globular em processo de formação, situado em um período extremamente precoce do universo. Essa reinterpretação não diminui o impacto da descoberta. Ao contrário, amplia sua relevância, porque conecta o objeto a questões centrais sobre a formação coletiva das primeiras estruturas cósmicas e sobre os mecanismos de evolução química do meio intergaláctico. O rigor metodológico que conduziu a essa conclusão é um ponto essencial a ser destacado. O uso da lente gravitacional como amplificador natural, aliado à espectroscopia infravermelha do telescópio espacial James Webb, permitiu não apenas detectar a fonte, mas caracterizá-la com parâmetros comparáveis aos de aglomerados globulares conhecidos no universo local. A semelhança de sua posição em diagramas de idade e metalicidade com populações estelares das nuvens de Magalhães e do halo da Via Láctea reforça a interpretação. Esse resultado mostra como é fundamental integrar ferramentas distintas, observações profundas, modelagem de lentes, comparação com amostras locais, para extrair conclusões confiáveis em contextos de incerteza extrema. A implicação cosmológica é inequívoca. Se aglomerados globulares já existiam ou estavam em vias de se consolidar, em menos de 1 bilhão de anos após a origem do universo, então a formação das primeiras estruturas estelares ocorreu em ritmo muito mais acelerado do que se poderia supor a partir de extrapolações simples. Isso coloca pressão sobre modelos teóricos que precisam reproduzir a emergência de sistemas coletivos em condições de baixa metalicidade, alta densidade e radiação intensa. Mais do que um detalhe histórico, a presença de um protoaglomerado tão remoto sugere que parte da complexidade que hoje observamos nas galáxias foi estabelecida de forma precoce e robusta. Esse achado também fortalece a visão de que a ciência deve ser comunicada com transparência quanto à sua natureza processual. A transição da hipótese de estrela isolada para a de aglomerado globular não representa erro, mas evolução natural do conhecimento. Mostrar ao público esse movimento de revisão constante é tão importante quanto divulgar o resultado final, pois ajuda a construir uma compreensão mais madura do que significa fazer ciência em fronteiras de incerteza. O fascínio não reside apenas em bater recordes, mas em compreender como cada novo dado se insere em uma rede de teorias, comparações e inferências que, juntas, aproximam-nos da realidade física do cosmos. Do ponto de vista epistemológico, Earendel simboliza um equilíbrio entre singularidade e generalidade. Por um lado, é um objeto único, observado em circunstâncias específicas de amplificação gravitacional. Por outro, é representativo de uma classe de estruturas, os aglomerados globulares, cuja compreensão é fundamental para decifrar a história das galáxias. Essa tensão entre o particular e o coletivo é característica da ciência. Cada observação individual importa, mas apenas na medida em que pode ser articulada a padrões mais amplos. Nesse sentido, Earendel é valioso não por ser exceção, mas por se alinhar a uma regra cuja origem remonta aos primeiros estágios do universo. A versatilidade instrumental do telescópio espacial James Webb emerge como fator central dessa conquista. A possibilidade de observar, com a mesma plataforma, alvos distantes a desvio para o vermelho elevado e fenômenos próximos no sistema solar mostra que a engenharia aplicada à astronomia atingiu um nível de sofisticação sem precedentes. Essa polivalência garante que cada hora de observação produza resultados potencialmente transformadores em múltiplas frentes de pesquisa. O estudo de Earendel é apenas uma entre inúmeras demonstrações de que investir em infraestrutura científica de ponta gera retornos que ultrapassam qualquer expectativa inicial.
Se há uma lição mais ampla a ser extraída desse episódio, ela é a de que a busca pelo conhecimento exige tanto entusiasmo quanto disciplina crítica. O entusiasmo mobiliza recursos, atrai interesse e mantém viva a chama da curiosidade. A disciplina crítica garante que o entusiasmo não se converta em precipitação, mas em avanços sólidos. E Arendelle, ao passar de estrela isolada a aglomerado globular, exemplifica esse equilíbrio em sua forma mais clara. Começamos com o fascínio pelo extraordinário e chegamos à robustez de uma explicação coletiva, inserida em um quadro teórico mais consistente. Em última instância, a luz de Arendelle viajou por quase 13 bilhões de anos para alcançar nossos instrumentos. Nesse intervalo, galáxias nasceram, se fundiram e evoluíram. Buracos negros supermassivos cresceram. Elementos pesados se formaram em sucessivas gerações de estrelas. Captar essa luz e interpretá-la é um testemunho do alcance da inteligência humana e da persistência de métodos que se refinam a cada ciclo de observação. O significado profundo não está em proclamar recordes, mas em reconhecer que, ao observarmos Arendelle, estamos reconstruindo a narrativa cósmica com base em evidências sólidas. Se essa reflexão despertou em você a vontade de continuar explorando os enigmas do universo, aproveite agora para deixar um comentário com sua visão sobre o papel dos aglomerados globulares na formação das galáxias. Essa troca de ideias enriquece a discussão, amplia a relevância do tema e ajuda a manter viva a busca por compreensão racional do cosmos, tornando cada novo dado não apenas uma descoberta individual, mas parte de uma conversa coletiva que atravessa gerações.